Novamente, boa noite. Convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias para 1 João, capítulo 1. Primeiro João, capítulo 1, versículo 5 a verso 10. Leamos. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar. Querido Deus, Pai da infinita misericórdia e bondade, obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui hoje. Agradeço, Senhor Deus, pela graça de Cristo em nossa vida, e agradeço, Senhor Deus, por podermos chegar livremente diante da Tua presença, como filhos amados. Obrigado, querido Deus. Por essa razão, Senhor, pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento. Sabemos, Senhor, das nossas limitações. Sabemos, querido Deus, que se não dependemos do Senhor, não podemos fazer a Tua obra da forma que agrade a Ti. Por isso, pedimos que o Teu Espírito nos ajude, nos dê sabedoria, discernimento espiritual, e que, Senhor Deus, tanto a mim como a congregação, possa, Senhor Deus, sair daqui edificados com a Tua palavra e com os ensinos. Assim agradecemos em Cristo Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão de hoje é chamados a vir à presença de Deus. Quando nós lemos esse texto de 1 João, é um texto que nós conhecemos e a parte central do texto tem a ver com a realidade de sermos chamados a vir à presença de Deus. O texto no versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Então existe uma condição imposta, se confessarmos os nossos pecados. Então João aqui coloca uma condição, ou seja, se partir de nós a iniciativa de chegarmos até o Senhor e confessar os nossos pecados, existe uma promessa muito maravilhosa: ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, como é que nós devemos chegar até Deus? Porque se existe uma ordem bíblica dizendo que nós temos que chegar até Deus, será que nós devemos chegar até Deus de qualquer forma? Será que nós devemos chegar diante do Senhor sem termos um pensamento honesto quanto a Deus e quanto a nós mesmos? E talvez, meus irmãos, esse aqui seja o cerne da questão de nós buscarmos uma santificação plena e nós adquirirmos essa santificação, ou nós estarmos com os nossos pecados ainda. Abra sua Bíblia aí para Hebreus e vamos ler Hebreus dentro dessa perspectiva de nós chegarmos até Deus. Interessante que Hebreus, no início do capítulo, no início desses versículos, ele faz aquela alusão ao Velho Testamento, quando os sacerdotes chegavam nos santos dos santos, e que ninguém poderia chegar naquele local, no passado. Mas agora, em Cristo Jesus, nós temos as condições de chegar
como nós acabamos de frisar lá em 1 João, se confessarmos o nosso pecado, se chegarmos até Deus. Mas olha o que é que o texto nos diz. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdócio sobre a casa de Deus, ou seja, Hebreus capítulo 10, verso 19. Desculpe, eu não falei o verso. Hebreus 10, 19 em diante. Obrigado, irmãos. Novamente. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Então, o autor de Hebreus está apresentando uma condição privilegiada que nós temos de chegar diante do nosso Deus, sem sermos consumidos como as pessoas eram no passado, que não podiam chegar na presença de Deus. Só que ele diz, verso 22, aproximemo-nos com o quê? Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, o autor coloca um elemento bastante interessante aqui. Nós temos esse acesso livre a Deus, e louvado seja Ele por isso. E quão bom é sabermos disso. Mas existe, aproximemo-nos com o quê? Com sincero coração. Então o autor começa aqui a nos ajudar a visualizar melhor como é que nós devemos chegar na presença de Deus. Ou seja, nós não devemos chegar na presença de Deus de qualquer forma. E se há uma coisa que o Senhor se preocupa em relação a nós quando estamos na presença dEle, é que nós estejamos com o coração sincero diante do Senhor. Agora, irmãos, imagine que todos nós, e aí não precisamos ir muito longe, para fazermos uma leitura rápida de quem nós somos. Será que nós temos as plenas condições de chegarmos ao Senhor? Será que se nós estivéssemos na realidade do Velho Testamento, nós chegaríamos diante da presença do Senhor e não seríamos consumidos? Dificilmente algum de nós teríamos essa condição. Entretanto, Deus é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. E Deus, hoje, diante da graça de Cristo, aquilo que nos cobre para chegarmos na presença de Deus, Deus estimula você a chegar diante da presença dEle como você é, apesar de que Ele não vai deixar você sair lá do jeito que você está. E assim é o nosso Deus. Ele realmente quer que você vá lá do jeito que você é, de que você está. Mas quando você chegar na presença dEle, você vai ser transformado para você não sair da forma que você é. Por essa razão, meus irmãos, nós precisamos vir a Deus como somos, de verdade. Porque nenhum de nós podemos deixar a nossa natureza para chegar na presença de Deus. Todos nós, quando vamos chegar na presença de Deus, vamos ter um conglomerado muito grande de pecados, tendo em vista que nós não conseguimos deixar eles fora. Além disso, nós temos muitos temores, também temos muitas necessidades, e também desejos e ansiedades. Todas essas coisas fazem parte do que nós somos, e quando nós vamos chegar na presença de Deus, realmente vamos chegar com todas estas coisas. Bem, por essa razão, a confissão, lembra lá, se confessarmos os nossos pecados, ela é difícil e cheia de perigos. Para que nós cheguemos diante do Senhor e confessemos os nossos pecados e encontremos graças diante do Senhor, nós também enfrentaremos muitas dificuldades e muitos perigos, porque nós vamos chegar diante do Senhor com um conglomerado de pecados, com muitos temores no coração, cheio de necessidades, cheio de desejos e ansiedades que estão manchados pela natureza ainda pecaminosa. Então, diante dessa realidade, nós vamos hoje tratar aqui de 5 pontos que nos ajudarão a orientarmos como nós devemos chegar na presença do nosso Deus.
C.S. Lewis certa vez disse uma frase: todos nós somos piores do que nós pensamos. E certamente, meus amados, todos nós somos piores do que nós pensamos. Por isso, precisamos estar estudando, meditando, aprendendo mais sobre Deus e sobre nós, para que nós possamos chegar na presença de Deus de maneira conveniente. E o primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui hoje é: tome cuidado com a sua culpa vaga. Então, se estamos falando chegar diante da presença de Deus para sermos purificados, tome cuidado com a culpa vaga. Veja que o texto lá de Hebreus, capítulo 10, no verso 22, ele diz: aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. É interessante que plena certeza de fé aqui remete ao seu conhecimento de Deus. O que é a fé? A fé é a plena convicção dos fatos que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Mas quando estamos falando de fé em relação a nós chegarmos até Deus, estamos falando de nós realmente compreendemos quem é esse Deus em que nós estamos indo em direção. Vamos lá. Nós estamos casados, boa parte de nós estamos casados, né? E tem vezes que nós estamos em algumas situações que estamos com algum litígio ali com os nossos cônjuges, que às vezes a gente diz assim: rapaz, eu não vou nem mexer que não vai dar certo, né? Eu não vou nem lá porque eu conheço como, aí diz o nome do cônjuge, não é assim? Então, o conhecimento que nós temos da outra parte nos ajuda a nos relacionarmos melhor com ela, concordam comigo? Então, assim também é com o nosso Deus. E é por essa razão que nos aproximemos com sincero coração e plena certeza de fé, sabendo de fato quem esse Deus é. E por essa razão, tome cuidado com uma culpa vaga. Porque diante de Deus não existe algo que não possa ser conhecido. Então, nós não podemos se arrepender de pecados vagos. A nossa relutância em relação a nós chegarmos ao Senhor de maneira sincera, parte do pressuposto que nós não conhecemos Deus da maneira correta. Então vamos lá, meus amados. Se nós estamos dizendo que cremos num Deus que é onisciente e conhece as profundezas do coração e da mente do ser humano, quando nós chegamos diante do nosso Deus, ou nós relutamos a chegar diante do nosso Deus, expormos a verdade, expormos o pecado de verdade, nós estamos, de verdade, declinando de uma fé nesse Deus. E isso é muito importante, tá bom? Então, tome cuidado com a culpa vaga pelo segundo ponto, porque sabemos sobre a culpa, o que sabemos sobre a ideia da culpa, não tem a ver com exatamente a afronta que nós temos cometido contra Deus. Veja, quando nós estamos falando sobre pecado, uma das primeiras coisas que temos que entender é que o pecado ele não é contra você, primeiramente, ou contra o outro, primeiramente. O pecado, antes de tudo, é contra quem? Contra Deus. E quando nós estamos na realidade de culpas vagas, sem compreender a veracidade do seu pecado, nós estamos desconsiderando que esse pecado é contra aquele que conhece todas as coisas. Então, o primeiro ponto é: tome cuidado com a culpa vaga. Tenha a ideia de que o seu pecado é algo concreto contra Deus. Então, voltemos lá para a promessa. A promessa é o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Mas não é culpa vaga. É os seus pecados, do jeito que eles realmente são. Tendo em vista que Deus conhece eles muito mais do que você mesmo. Agora, nesse conceito, segundo ponto, confesse os seus pecados, rápida e especificamente. O que seria confessar o seu pecado de forma rápida e especificamente? Já parou aquelas vezes que nós estamos orando ao Senhor? Estamos dizendo assim: Senhor, perdoe os nossos pecados.
Não é? Senhor, nossos pecados são muitos. Perdoe os nossos pecados. Vocês concordam comigo, meus amados, que quando nós falamos isso é muito menos doloroso dizer, Senhor, me perdoe porque eu sou mentiroso. Senhor, me perdoe porque eu adulterei com a mente. Senhor, me perdoe porque eu sou lascivo. Senhor, me perdoe porque eu desejei os bens do meu próximo. Vocês concordam que é completamente diferente essas afirmações? E por essa razão, meus irmãos, segundo ponto, se confessarmos nosso pecado, Deus perdoa, mas nós estamos falando do sincero coração, é um coração que é honesto com Deus e não tenta camuflar o pecado com argumentações vãs. Por exemplo, em vez de eu mentir, diz assim, eu me expressei mal. Ou como, por exemplo, eu roubei, eu peguei algo sem pedir, né? Coisas do tipo. Não, meus irmãos. Os pecados precisam ser confessados especificamente diante do Senhor. Tendo em vista que o Senhor, sim, está pronto para perdoar os pecados. Então, você só pode se arrepender de pecados reais. Você não pode se arrepender de pecados fictícios. Quando nós estamos falando assim, Senhor, perdoa os nossos pecados, isso é uma frase vã. Qual o pecado nós estamos confessando diante de Deus? E meus irmãos, isso é tão profundo quando nós estamos falando de um relacionamento com o nosso Deus. Seja claro diante de Deus. Abra aí a sua Bíblia para Gálatas 6 e vamos ver o verso 7 e o verso 8. Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Então seja claro diante de Deus, diga, eu tive intenções impuras, eu cometi imoralidade sexual, eu tive inveja de outras pessoas, meu coração está cheio de amargura, ou eu sou soberbo e arrogante. Meus irmãos, quando nós chegamos ao Senhor com sincero coração, o Senhor responde com graça e misericórdia. Quando nós chegamos ao nosso Deus desprovido de armaduras de intelecto, o Senhor nos purifica de todo o pecado. Hoje nós vivemos no mundo dos argumentos. Vivemos num mundo em que tudo nós podemos vencer no argumento. Mas entenda, o nosso Deus, nós não vencemos Ele no argumento. Então, antes de nós nos enganarmos, acharmos que estamos enganando a Deus, nós só estamos enganando a nós mesmos. Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Terceiro ponto. Peça que Deus te perdoe, não que Ele te desculpe. E nós vamos entender a diferença. Primeira coisa, tome cuidado com o sentimento da culpa vaga. Entenda o que é o pecado, que ele é contra Deus primeiro. Segundo, confesse os seus pecados de maneira específica. Terceiro, peça a Deus que te perdoe e não que Ele te desculpe. São duas coisas diferentes. Abra sua Bíblia aí para Salmo 51, verso 2 a 4. Salmo 51, essa declaração de Davi é muito clara em relação a um testemunho direto de pedir a Deus perdão. Ele diz assim: lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica o meu pecado.
Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aqui, a perspectiva de Davi é muito clara e límpida. Davi pede perdão a Deus, reconhecendo diretamente o seu pecado. Veja que a sequência que nós estamos aqui trabalhando, ou seja, fugir do sentimento de culpa e entender que o pecado é contra Deus. Depois, entender e pedir perdão especificamente sobre os seus pecados. E terceiro, agora vamos pedir perdão de verdade. E não um sentimento vago de desculpas. Perdoar e desculpar são quase opostos. Perdão diz: a maldade está dentro de mim e eu mereço a condenação, mas me perdoe. Isso é um pedido de perdão. O pedido de desculpa é o quê? Foi sem querer. Não, eu não queria fazer isso. Entenderam a diferença? O pedido de desculpa olha para você e diz que você não é culpado. O pedido de desculpa é aquela ideia de quando você vai passando por alguém, está desatento e pisa no pé dele, você diz o quê? Desculpe. Foi sem querer. Mas o pedido do perdão, ele olha para si mesmo e diz: eu mereço a condenação. Eu mereço o juízo. Mas Deus, me perdoe. Meus amados, isso faz uma completa diferença. Porque quando nós estamos olhando para um coração pecador e dizendo: Senhor, me perdoe, eu estou reconhecendo a soberania de Deus sobre a minha vida, e estou reconhecendo que eu sou pecador e preciso da graça de Deus. Mas no momento em que eu olho para mim mesmo e digo que eu não queria fazer aquilo, ou por alguma circunstância que me levou a fazer aquilo, inclusive é o próximo ponto, nós estamos desviando o foco da maldade do nosso coração. Por isso que pedir perdão e pedir desculpa são opostos entre si. C.S. Lewis também disse: o que chamamos de pedir perdão a Deus frequentemente consiste, na verdade, em pedir para que Deus aceite as nossas desculpas. Quantas vezes você já se pegou pedindo perdão a Deus, mas se justificando por causa do seu pecado? Ou querendo achar razões porque você está cometendo aquele pecado. Quando você deixa de vir à igreja e sabe que está pecando, mas você diz que é porque você está cansado, que é porque o trabalho está lhe consumindo. Ou quando você sabe que tem que ler a Bíblia, mas você diz que hoje não tem tempo por causa dos afazeres A, B, C, D e E. E aí você chega diante de Deus: o Senhor sabe. Não, o Senhor sabe realmente. De verdade, o Senhor sabe e conhece o mais íntimo do nosso coração. Meus amados irmãos, tome cuidado. As desculpas diante do Senhor são destrutivas para a evolução e a santificação de um filho de Deus. Fuja das desculpas. Reconheça o seu pecado. Olhe como Davi olhou: pequei contra ti e contra ti somente. Normalmente queremos que Deus aceite as nossas circunstâncias atenuantes para amenizar o peso da ofensa que nós cometemos a Ele. Meus irmãos, saiba, Deus conhece o mais íntimo do nosso ser, capaz de entender se as suas desculpas atenuantes, se existem realmente atenuantes. Se existir realmente atenuantes, pode ter certeza que Deus sabe. Você não precisa dizer para Ele. Agora, o que você precisa é reconhecer o seu coração pecador diante de Deus. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Veja, meus amados, quanta informação tem nesta frase. Agora, quarto ponto. É proibido acampar no esgoto. Essa frase quem também disse foi C.S. Lewis. É proibido acampar no esgoto. E qual seria o esgoto que nos impede de chegarmos até Deus de maneira honesta e de maneira transparente diante do Senhor? Abra aí sua Bíblia para Provérbios 28, 26. Provérbios 28, 26 diz assim: o que confia no seu próprio coração, ele é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que eu acho interessante sobre esse versículo é que ele fala sobre o coração e fala sobre a sabedoria. Prestem atenção. Ele diz: o que confia no seu coração é insensato. Onde está o coração? O coração está onde? O coração está aí em você. O coração é seu. O coração está aí, não aí batendo, né? Mas ele está aí, funcionando. Né? Tendo em vista que o coração é o seu ser. Então, a Bíblia diz que quando você confia em você, você é o quê? Insensato. Mas aquele que anda em sabedoria. A Bíblia personifica a sabedoria. E diz que a sabedoria estava com quem? Provérbios capítulo 8. A sabedoria estava com Deus da criação. A Bíblia diz que nós devemos buscar a sabedoria. Então, em Provérbios deixa muito claro que a sabedoria ela está fora de você. E você tem que buscar a sabedoria. A sabedoria é o conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se torna uma pessoa sábia. Então veja aqui o paralelo. Nós temos a piscina límpida e nós temos o esgoto. Onde é a piscina límpida? O conhecimento de Deus. É a sabedoria de Deus. É aquilo que você pode encontrar de Deus. Onde é o esgoto? O seu coração. Lá é o esgoto. E de lá você não pode tirar as raízes do verdadeiro perdão e do verdadeiro arrependimento do Senhor. E veja o quanto eu acho isso fantástico, porque a Bíblia diz de uma maneira muito enfática. O livro de Provérbios está cheio de versículos que falam que nós não devemos confiar no coração. O livro de Jeremias diz o quê? Corrupto e desesperadamente corrupto é o coração do homem. Então, meus amados, é proibido acampar no esgoto. Você não pode confiar nas profundezas do seu coração. Você precisa encontrar na palavra de Deus as orientações necessárias para chegar ao Senhor pedindo perdão. Certa vez no discipulado, aqui que nós estudamos uns 2 anos, o livro da Kimberly Olden, nós discutimos isso. Discutimos que o verdadeiro arrependimento, ele parte do pressuposto de concordar com Deus sobre um determinado assunto. Ou seja, o verdadeiro arrependimento não tem a ver do que você acha sobre um determinado assunto, mas sobre o que Deus acha sobre aquele assunto. E é por essa razão que nós devemos debruçar-nos sobre a sabedoria revelada que está na Escritura. Nós devemos debruçar dia e noite buscando o conhecimento da Escritura para que ele balize a forma que vamos chegar até Deus. Senhor, eu pequei porque o Senhor disse que isso era errado. Senhor, eu pequei porque a Escritura diz que isso é negligência. E não basear a sua concepção de pecado no seu esgoto. E não basear suas concepções de pecado nas convicções do seu coração.
É interessante que nosso coração é muito tolerante conosco. Já parou para pensar que o seu coração é extremamente tolerante com você? E muito intolerante com o outro? Não é assim? Seu coração demora muito para julgar você. Mas seu coração julga rapidamente a outra pessoa. Com isso já dá para você entender como é o seu coração. C.S. Lewis diz uma palavra interessante sobre essa ideia do coração. Diz, nós devemos contemplar o coração como uma ideia e não olhar diretamente para ele. Porque se nós olharmos profundamente para ele, pode ser que nós enxergamos o mal e nos desesperemos. E se nós olharmos para ele demais, pode ser que a gente pare de compreender a glória de Deus. Por que o C.S. Lewis falou isso? Porque C.S. Lewis está dizendo assim, no nosso coração há tanto mal, que se nós começarmos a pensar demais no mal que há dentro de você, você pode se desesperar. E é por essa razão que nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus, para que o Senhor olhe para ele, que é o que nós vamos ver no próximo ponto. Quinto ponto, renda ao autoexame de Deus. Talvez, meus irmãos, talvez não, é certo que nós não temos condição de avaliar o nosso coração de uma forma honesta. Nós não temos as condições de fazer isso. E é por isso que o salmista diz o que lá no Salmo 139? O Salmo 139 é uma explicação exatamente disso aqui que eu estou falando. Ou seja, nós não temos condição de avaliar perfeitamente o nosso coração, porque nós sempre penderemos a balança para nós mesmos. Mas Deus não fará isso. Salmo 139, verso 23 e verso 24, aqueles versículos que são maravilhosos. Talvez, meus amados irmãos, se todo dia nós citássemos desses versículos, eu aconselho você a fazer isso. Eu confesso que em alguns momentos da minha vida eu fiz bastante isso. Citar eles ali de noite, quando estou perto de dormir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Veja que o salmista direciona para a piscina límpida. Ele direciona a avaliação do seu coração não a ele mesmo. Porque o salmista não confia em si para avaliar o seu coração. O salmista confia em quem para avaliar o coração dele? Confia em Deus. Renda-se ao autoexame de Deus. Precisamos nos lembrar de que o autoexame, na verdade, é Deus examinando o seu coração. Nós falamos autoexame porque Deus faz isso em nós mesmos, né? Mas quem está examinando é o próprio Deus. Meus irmãos, é evidente que isso não nos torna passivos. Nós somos sim ativos. Mas essa atividade depende da atividade de Deus em nós. Por isso que nós devemos nos entregar a Deus. Meus irmãos, talvez você saia de lá, como nós falamos aqui no Nordeste, lapiados, por causa desse autoexame. Mas pode ter certeza que são lapiadas de misericórdia. É Deus trabalhando o nosso caráter e a nossa vida, para que nós nos aproximemos daquilo que Ele quer para nós. Nos abrimos diante dEle e pedimos pelo tanto de autoconhecimento naquele momento que podemos aguentar e usar naquele momento. Assim também falou C.S. Lewis. C.S. Lewis tem alguns livros, vários pontos desse aqui, vem dos livros dele. Esse ponto ele diz que chega até Deus dizendo, Senhor, me mostre aquilo que eu possa aguentar. Porque certamente se Deus mostrasse, meus irmãos, as profundezas do nosso coração para nós, talvez nós sairíamos apavorados do que realmente tem lá dentro. Então, de fato, Deus é misericordioso também. E é por isso que a vida cristã é longa. E é por isso que depois de 10, 15 anos, nós começamos a compreender verdadeiramente quem nós somos.
né? Vamos realmente entender o quão podre, né, é o nosso coração e o quão podre nós somos. E quanto mais nós entendemos isso, mais nos aproximamos da graça de Deus, né? Por fim, para nós encerrarmos, quando nós esforçamos para evitar tudo o que nos faria bem, esse é um grande paradoxo que nos leva à presença de Deus. Entenderam? Quando nós nos esforçamos a evitarmos tudo aquilo que nos faz bem, talvez humanamente falando, talvez a gente pudesse pensar que isso ia me fazer muito mal, não é? Mas não. Quando você se esforçar para evitar tudo aquilo que lhe faz bem, é isso que vai o quê? Lhe aproximar de Deus. É isso que vai fazer você se tornar cada vez mais íntimo do Senhor. Deus, Ele está aqui e agora. E Ele quer tudo de nós. Mas Deus está aqui agora. E Ele quer nos dar tudo também. Então perceba, meus irmãos, Deus quer tudo de você. Deus quer sua vida. Deus quer seu tempo. Deus quer sua disponibilidade. Deus quer seu sacrifício. Deus quer tudo de você. Mas Deus também quer lhe dar tudo. Deus está pronto para lhe dar as maiores vitórias da sua vida. Contudo que você também dê tudo aí. Deus, Ele é por nós. Ele não é contra nós. Deus pode até não ser seguro. Mas certamente Ele é bom. Certamente, meus irmãos. Pode ser que não seja seguro. Entre aspas. Está perto de um Deus que conhece você mais do que você mesmo. Mas o que é que nos alenta? O que é que nos encoraja? É porque Deus é bom. Porque Deus é a personificação da bondade, da misericórdia, da longanimidade. E é por isso, meus irmãos, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. São esses 5 pontos para que nós possamos refletir. Revisando. Tome cuidado com o sentimento de culpa. Entenda que Deus é Deus e Ele conhece todas as coisas. Segundo, confesse os seus pecados de maneira específica. Não entre com raciocínios argumentativos contra Deus. Isso não funciona. Terceiro, peça que Deus te perdoe e não que te desculpe. Porque desculpa e perdão são opostos entre si. Quarto, é proibido acampar no esgoto do seu coração. Entenda que você não pode confiar nele. Você deve confiar em Deus, na sabedoria de Deus. Quinto, renda-se ao autoexame de Deus, para que a sua vida possa ser transformada e você possa, cada dia mais, se parecer com Jesus. Amém? Deus querido, Deus amado, somos gratos, Senhor Deus, a Ti, por esse tempo que tivemos de reflexão da Escritura. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a estarmos dia após dia na Tua presença. Diante, Senhor Deus, de tantos esses pontos que aqui estudamos. De maneira resumida, Senhor Deus, sabendo quem o Senhor é e expondo, Senhor Deus, nosso coração ao Senhor, para que o Senhor nos transforme. A luz, Senhor Deus, da Tua santa sabedoria e a luz, Senhor Deus, da personificação dos filhos, que é o nosso Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a dia a estarmos também, Senhor Deus, nos expondo a essa graça maravilhosa. Obrigado por esta noite. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.